vocês sejam bem-vindos e os amigos que sempre acompanham por a rede social esta live, que Deus abençoe e que esta palavra ela entre na sua vida. Eu digo que ele não vai entrar só na sua casa, ela vai entrar na sua vida e ela vai fazer uma grande diferença, porque ela vai mudar o teu dia a dia, tá? A sua vida espiritual, porque muitas vezes nós não sabemos resolver uma causa, um problema, porque este problema, esta causa não é algo físico, tem que ter o sobrenatural ligado para a nossa causa ser resolvida. E desta mulher, ela foi resolvida com o sobrenatural. Deste homem também foi resolvida ele entrar em ação, porque eles ouviram o Evangelho de Cristo, eles ouviram a palavra, eles ouviram o milagre, né, que alguém contou. Então, se eles acreditarem no ouvir de que Jesus fez e eles botarem em prática, receberam o milagre, a misericórdia. Como hoje também, irmãos, nós não estamos só ouvindo, nós estamos se preparando para que a palavra de Deus entre no nosso coração, porque é lá dentro que ela vai tratar de cada assunto do que está dentro de nós. Porque a palavra ela é lâmpada, ela vai iluminar o seu espaço que você vai andar, mas o teu entendimento tem que estar guiado pelo Espírito Santo, porque nem um ser humano de si só pode fazer nada. Até uma folha que cai numa árvore, ela morre, ela desligada da árvore, ela vai apodrecer. Assim é um cristão desligado da palavra de Deus, ele vai perecendo, porque a palavra, quem traz a água da vida, a palavra, ela é a videira e ela vai fortificando. É simples, mas irmão, nas mais simplicidades, você vai encontrar o melhor remédio para o teu espírito, é Cristo Jesus. Então, amado, eu li no livro de Mateus, e pode você também acompanhar aí na sua casa, você tem uma Bíblia. Então, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18, ele começa escrevendo, dizendo essa qualidade maravilhosa de Jesus, dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, um chefe da sinagoga, um chefe que tinha alto conhecimento da palavra pela lei, aleluia, mas o que tinha em Jesus ainda não tinha nele, faltava nele, estava na palavra, estava nas escrituras, mas ainda não tinha iluminado, chegado ali no cérebro, né, lá dentro do intelecto, do coração daquele homem, que muitas vezes ele até seguia para ver os passos de Jesus e os milagres acontecendo, mas nós só precisamos de Jesus muitas vezes quando nós estamos apertadinhos, quando nós estamos ali no leito, quando tem alguém que a gente ama, que todos os nossos recursos, irmão, não tem como alcançar. O jeito é nós se humilhar, chegar a Jesus e dizer: Jesus, está tudo acabado, a minha capacidade acabou, tudo que eu tinha não tem condição de entrar nessa área que só tu entra. Aí é que ele vai, porque Jesus ele é muito educado, tá, irmão? Ele sabe todas as coisas, e ele esperou ali, e aquele homem chegou e disse: a minha filha morreu, eu amo, mesmo que ele não tivesse aquela convivência, como diz aqui, né, como vai dizer o estudo da palavra, mas ele amava, porque o pai ama o filho, porque ele tem esse afeto que Deus colocou nele, e ele sentiu naquele momento que nada tinha feito pela filha, e ela chegou ao ponto de morrer.
E ele não teve vergonha, porque a vergonha, irmão, ela é algo que empata e travessa nas nossas vidas. Por quê? Porque eu tenho vergonha de me humilhar, eu tenho vergonha, porque no caso ele era um chefe de uma sinagoga, chefe ali, e Jesus era um simples andarilho por meio das ruas, que andava nos montes, que andava no local mais simples, e aquele homem conhecido na cidade, conhecido por aquela sociedade, e ele ali era o jeito, né, irmão? Foi até Jesus e disse: minha filha morreu. Mas Jesus não disse: que tem eu com isso? Não. Jesus, ele foi sempre aquele que espera por nós, a nossa atitude, o que nós vamos tomar. Então naquele momento ali, ele disse: a minha filha faleceu, e agora mesmo. Mas vem, põe as mãos. Irmão, olha só como a forma, porque nossas mãos é para levantar, né? É para sustentar, é para segurar. Então ele estava inseguro. Ele também tinha duas mãos, mas as mãos dele ali no caso, naquele problema, não servia de nada. Mas de Jesus se via. Põe as mãos na minha filha, e ela vai viver. Então a vida estava nas mãos de Jesus. Aleluia. Era ação. Então nós estamos vendo que nós precisamos das mãos do Senhor, porque no fraco somos, e nós dizemos: Senhor, me segura com as tuas mãos, me levanta da onde eu estou caído, me sustenta. Então as mãos de Cristo têm altas funções e capacidade na tua vida, porque literalmente, se nós for olhar para a função das mãos, é com a minha mão que eu abençoo, né, irmão? Com a minha mão que eu estendo para te abençoar. Eu coloco sobre você, fazendo uma transferência de bênção para você. Você vê como é tão importante, porque Moisés tiver que sustentar as mãos dele na direção daquela guerra, porque estava saindo das mãos de Moisés as bênçãos, fortalecendo. E ele aqui disse: põe tuas mãos, e ela viverá. Aleluia. Se as mãos de Cristo está sobre a tua direção, quantas bênçãos não vai chegar na tua vida? Quantas forças, quanto sustento. Quem tirará você das mãos do Senhor? Ninguém pode tocar, porque as mãos ficam na frente dele, e ele está olhando. Então aquele homem deu uma boa exemplo. Sabe de quê, irmão? Um chefe que adorou. Nós não somos chefes, não sei da nossa própria casa, né? A gente chefia, mas muitas vezes a gente tem vergonha, né, de dizer que está necessitado, que está precisando do amigo, da amiga, precisando, aleluia, de uma palavra, de um conselho. Unir ali, porque dois conversando, algo maravilhoso vai manifestar ali, irmão. Então ele estava sozinho, mas ele chegou diante de Jesus e disse: mestre, a minha filha, ela morreu, e eu não tenho outra, e eu não posso fazer nada. Vai até lá, põe as mãos nela, e ela viverá. Então nessa caminhada, Jesus, ele não ficou parado, ele foi. Mas aqui nós vemos, irmão, que no versículo 19 entra uma história na caminhada de Jesus até a casa desse chefe da sinagoga, desse homem. E ali nós vamos ver outra história. Uma mulher que estava doente, e a Bíblia diz que há 12 anos. Vamos trabalhar na nossa mente. Ela estava com 12 anos que já estava com aquela enfermidade. Jesus, com certeza, poderia
Na época que ela começou, ele teve seus 18 anos, ou 20, porque às vezes passou 33 anos, né, irmão? E morreu. E ela estava com 18 anos. Jesus nada ainda fazia. Ele foi fazer quando ele iniciou o seu ministério, para finalizar o seu tempo aqui na terra. O que estava na Bíblia. E eu acho linda a história dessa mulher, porque, irmão, nós vamos ver lá Malaquias já tendo essa revelação, dizendo quem é Jesus, mostrando maravilhosamente. E isso revela que hoje nós, lendo a Bíblia, e se nós crer, irmão, se nós botar em prática a vivência, a palavra, pode ter certeza que vai acontecer o que aconteceu com aquela mulher. Hoje é difícil, irmão. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus, ele não é passado. Jesus, ele sempre está no presente. Ele estava ali no presente do chefe quando ele precisou. Ele estava presente quando aquela mulher precisou. Ele está presente quando você precisar, porque ele é o onipresente, o onipresente, o onipotente e o onisciente. Então ele tem todo conhecimento. Agora voltamos para nós. Precisamos de pegar algumas atitudes que botar em prática o nome de Jesus, de botar em prática. Então a mulher levantando, aqui Jesus levantando, seguiu, e os seus discípulos também com ele. Estava lá aquela, irmão, acho que, eu imaginando assim, a casa que receberia o mestre e toda a sua comitiva, aquela casa ia ser abençoada. Aquela rua, aquela localidade, o que era de demônio ia ficar muito distante, porque ali ia aquele que construiu aquele lugar, ia o dono da vida. É Deus? É, mas ele estava ali como filho de Deus. Era o Deus Filho, era o Deus que fazia tudo através de Cristo. Era através do Senhor Jesus que o milagre ia acontecer. Então aquela mulher, com certeza, ela começou a ouvir alguém dando testemunho, porque ela estava no meio dos enfermos, irmão. Ela saiu de casa, ela morava ali no local onde tinha o sofrimento, onde tinha até mesmo aquelas pessoas leprosas, nas montanhas, ali dentro daqueles matos, porque a pessoa que ela está condenada à morte, porque a doença dela era a doença também que na época era difícil a cura, porque o câncer somente nas partes da mulher, aonde ali estava saindo cada vez mais, tá, irmão? Cada vez mais aquela hemorragia, e uma hemorragia ela pode matar também na hora, derramando sangue, mas estava acontecendo que aquela mulher, ela precisava de Jesus. Ela podia ter dinheiro, a Bíblia diz que ela gastou dinheiro, ela tinha, mas tem algo na nossa vida que o dinheiro não responde nada. Tem algo na nossa vida que o dinheiro fica ali só com o poder de olhar, mas não pode resolver. Por quê? Porque o dinheiro não resolve tudo. O dinheiro resolve algo daqui da terra, mas o nosso espírito, ele não é daqui da terra. O nosso espírito é do alto. O Senhor a deu. Da terra é o nosso corpo, é o nosso tempo. Então o homem pode tocar sim no corpo, mas ele não pode tocar no espírito.
Mas quem pode tocar no Espírito estava lá. Tanto no corpo como no Espírito estava lá. Então aquela mulher, ela deve ter ouvido. Disse: olha, como foi que você foi curado? Disse: um homem chamado Jesus. E ele cura. Quem é esse homem? Onde é que ele está? É difícil a gente ver ele, mas se for atrás, você vai ver. Então ela começou a colocar no coração dela. Como nós estamos pregando aqui, estou falando aqui dizendo: irmão, Jesus cura. Quem é Jesus? Você vê Jesus? Não, mas se você for atrás, se você for buscar, se você bater na tecla, chamando, pedindo, ele vai chegar na tua vida. E ele resolve a sua causa. O médico não resolve. A sua área espiritual está difícil. Como é que está seu intelecto? Está meio assim fechado, não está enxergando? Jesus, ele é aquele que ilumina. Então nós podemos ver que esta mulher, ela ouviu. Aí está se cumprindo a palavra que o apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir. Agora, quando eu falo e tu ouve, é necessário tu ter ela para botar em prática. Como é que eu faço? Vou orar. Porque orar é bater exatamente na mesma tecla de pedir, e receberá. E Jesus está lá. Aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. Aleluia. Agora eu vou ter a fé desse chefe de não me envergonhar. Às vezes nós somos mais simples, né, irmão? A gente vai para a igreja, mas tem pessoas que têm até vergonha, irmão, de ir para a igreja. E aí pessoas: não vou não. Muitas pessoas ficam olhando, ou o pastor vai me chamar lá na frente, ou algo. Então, irmão, essas pessoas estão impedindo de Jesus entrar no coração delas, porque há uma cerca que está ali impedindo a entrada de Jesus. Às vezes o orgulho, às vezes algo que traz àquela pessoa a vergonha. É um espírito até maligno. Mas nós vemos que vamos aprender com esse homem, vamos se humilhar. Ele se humilhou. Jesus, eu sou um chefe, conheço a lei, posso orar? Não, mas isso não é comigo agora. Eu coloco a minha fé em ti. Resolve o meu problema. A minha filha morreu. Vai lá, põe as tuas mãos, porque as tuas mãos é santa, e ela viverá. Então nós vamos aprender. Esse primeiro passo é nos humilhar. Vamos a Jesus. Não, eu já fui o médico. Não, vamos a Jesus. Eu não quero ir à igreja. Abre o teu quarto, fecha tua porta, dobra o teu joelho, bota a cabeça lá entre as pernas e fala com Jesus. O que você quer? Para sua filha, para o seu filho, para você? Porque o texto aqui está marcando, aleluia, que o chefe não queria para ele, mas para a filha. Mas a mulher já queria para ela. Jesus tanto resolve para você, como resolve para o seu filho, como resolve para o seu vizinho, para aquele que você tiver a misericórdia de pedir a graça do Senhor chegar até lá. Porque milagre não acontece com igreja, não. O milagre acontece com o necessitado, com Jesus. Quem precisa do milagre? Porque o milagre não é só a cura física. O milagre é quando nós pedimos para Deus converter o nosso espírito. Porque o nosso espírito convertido, ele já é um milagre, tocado pelo Espírito, e nós vamos trabalhar para o Senhor. Aí nós vamos poder, porque nós estamos ali com o Espírito Santo, formados ali com o Espírito Santo, conhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é quem cura, que Ele é quem levanta, Ele é quem perdoa, Ele é quem faz todo o movimento na nossa vida. Nós somos apenas um vaso
E o vaso tem que estar no controle do oleiro, porque o vaso pode cair, pode se rachar, e o oleiro está no pé, ele vai lá, arremenda o vaso, ele fecha as brechas, e o vaso fica com azeite dentro para fazer a obra do oleiro. Aleluia. Então nós vendo o versículo 20, eis que uma mulher que havia já 12 anos. Eita, 12 anos é... Qual o tempo estamos aqui na cidade de Jardim, né, irmão? Irmão, observando bem, vê o sofrimento dessa mulher. 12 anos. Ela sentindo dor. Porque eu sei que sente dor. Porque eu já trabalhei no hospital e eu vi uma jovem até desmaiar. Já levamos no braço. Porque ela teve uma hemorragia. Foi sangue, foi imediatamente, ela mudou a sua feição, como tivesse pessoa morta, porque o sangue é quem dá essa cor bem no nosso corpo. Quando ele sai, já fica roxo e vai mudando. E foi de repente, levamos ali, o médico passou a pedir alguém para doar, porque aquela jovem precisava do sangue. E agora tem essa coisa de sangue. Na época, irmão, as mulheres amavam, a mulher estava ali desprezada, tomava os remédios, tinha os médicos, tinha aquelas coisas mais atrasadas um pouco, mas a verdadeira injeção estava lá no tempo, que ninguém via, como hoje também está aí, irmão. Não é só dentro das igrejas, não. A injeção é pela fé. É nós vai dizer: Jesus, não há um médico que possa resolver minha causa, não há ninguém que possa resolver a minha situação. Só tu, Jesus, entra na minha causa. Então essa mulher, irmão, teve uma vida mudada. Esse homem, ele teve uma vida mudada, porque o Senhor, ele veio para desfazer as obras do diabo feito na vida das pessoas. Ele veio perdoar, ele veio trazer, aleluia, alegria. Que nós vamos ver a palavra de Deus que nos leva para Malaquias capítulo 4 e verso 2. Vai falar exatamente do que aconteceu com a mulher, do que aconteceu com ela. Irmão, Malaquias já foi revelado, foi, porque Jesus é o que? Jesus é o sol da justiça. Vamos ler Malaquias 4, 2 diz: mas para vós, olhe que a mensagem, que a leitura já fala a nossa língua. Ele diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, para nós, né, que nós podemos pegar essa palavra para nós que temamos o nome de Cristo, respeitamos o nome de Cristo, recebemos o nome de Cristo, colocamos o nome de Cristo na nossa vida, na nossa, aleluia, continuidade de vivência. Olha o que vai acontecer nesse versículo para aqueles que exatamente temem o nome do Senhor. Nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e sarareis e quereis. Aí, irmão, lá fala orla, né? Orla. Mas a palavra asa no hebraico, ela tem um significado. Aqui nesse tema que nós vemos sobre o sol da justiça que descerá sobre aquela pessoa, então Jesus já estava sendo revelado pelo esse profeta chamado Malaquias para aqueles que temem o nome de Deus, que temem o nome de Jesus. Aí entra na sua vida o sol da justiça. E essa mulher vai receber, irmão, o sol da justiça, com o toque do seu dedo. Vamos ver, ó. O termo asa
vem do hebraico. Canafe, no hebraico. Para nós é asa. No hebraico é canaf. Canaf significa o quê? Orlas. Aí quer dizer que ele poderia ter dito que a orla, porque se nós formos estudar sobre essa parte debaixo das vestes da orla, nós vamos ver que Israel hoje ele ainda usa, que é um bordado, que é uma parte muito bonita, que coloca eles até um cordão azul. Eles têm feito uma franja bem mais larga, eles têm colocado 3 partes, que significa aquele que tem mais poder, aquele que tem aquela barra, aquele que usa essa franja, essa orla, ele tem poder. E aqui nós estamos vendo que, aleluia, Malaquias está escrevendo: aquele que teme o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação entrará nele. Aí nós vemos o que a mulher disse: eu quero tocar na orla. Para quê? Para ser sarada. E o sol da justiça de Deus ali, que é o próprio Jesus. Jesus é o sol da justiça que nascerá naqueles que temem, naqueles que recebem. E você receberá toda essa forma de saramento no teu espírito, na tua alma, e fica, aleluia, ali à distância, Deus no toque. Se tu tocar em Jesus pela fé, descerá a virtude, o sol da justiça, e te sara. Olha onde é que está aqui Jesus. Jesus, ele está como o sol da justiça, que aquela mulher temeu, respeitou, recebeu. Ela disse: eu só quero tocar, quero nem mais nada, só tocar. É um toque que está diante de Jesus, entre você e Jesus, um toque. Aqui fala sobre as asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele aqui diz que sobre as asas, que exatamente nós vamos buscar o significado que vai dar o mesmo nome de orla. Então ela temeu, ela foi lá, tocou na salvação. Olha aí, irmão, ela tocou na salvação, foi salva. De imediatamente o sangue estacou. Verdadeiramente ela ali teve aquele contato com Jesus. Jesus, como a salvação, que ele veio para isso, ele não nega. Nós sabemos que Jesus amou até mesmo Judas, chamou ele de amigo. Judas olhando, mas não teve aquela condição de se arrepender. Imagine nós, irmão, que nós não estamos aqui para cumprir nenhuma passagem da Bíblia, porque a Bíblia está selada, a Bíblia está escrita. Nós estamos aqui para consumir exatamente a palavra, receber a palavra, colocar a palavra na nossa vida em prática, praticar ela, porque a mulher ouviu, buscou, praticou, recebeu o sol da justiça e sarou. Ela pagou Jesus? Dinheiro não, mas ela pagou um preço de enfrentar a multidão. Ela pagou um preço, porque as mulheres na época não podiam estar perto dos homens abraçando, ou tocando, ou buscando. Mas ela correu o risco de ser apredejada. Aí ela pagou esse preço, porque a morte já estava ali cercando, a morte já estava ali. Mas o coração dela olhou e viu que tinha uma brecha para ela entrar. E ela entrou e foi lá,
Ela disse: eu quero só tocar. Então, o que significa a orla das vestes de Jesus? É o seu, olha só, é o seu Salvador. A sua verdadeira cura está a um toque de distância. Vamos ver, mais ou menos assim, né? Chega lá, tocou. Nós aprendemos, irmão. Porque Jesus, Ele está tão perto de nós. Está tão perto. Porque o nosso coração, muitas vezes, as dificuldades, irmão, literalmente aquilo que nós vemos, é quem distancia nós de Deus. Quem distancia, mas você sabe que quando a gente recebe a cura, a gente fica tão pertinho de Jesus, a gente chora, a gente pula, a gente dá glória a Deus, a gente fica ali perto dele, porque ele tirou a barreira e a virtude dele entrou no teu coração. O sol da justiça te sarou e tu ficou com a misericórdia do Senhor. É uma passagem que nós deveremos buscar o além do além dela. Buscar o que este homem, ele buscou em Jesus. Ele era o chefe, mas ele precisou de Jesus, porque o que ele queria, ninguém na terra podia dar. Mas ele teve uma fé. Jesus pode. Aí disse: mestre, a filha morreu, vá lá, estenda as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus disse: tudo bem, eu vou. E ele foi no caminho, já vinha essa mulher, pegou aquela oportunidade. Imagina a multidão que não ia, irmão. Imagina aquelas pessoas ali que já tinham corrido o quarto do nome de Jesus, demônio já tinha sido expulso, pessoa já tinha sido curada. Nós estamos vendo aqui que esses 3 anos de ministério de Jesus, Israel estava atônito ali de ver tanto milagre acontecer, mas Jesus estava manifestando, preparando, aleluia, ali o seu exército de homens, porque ele ia cumprir a sua obrigação, ia voltar para o Pai, mas ele ia deixar o exército dele, homem capacitado, homem que já estava ali, aleluia, pelo Espírito Santo, para levar diante aquela palavra, aquele poder, aquela virtude, porque Jesus estava, desde os 3 anos, preparou tudo, para que hoje nós possamos tocar no assunto. Eu toco no assunto deste homem que precisou de trazer a vida de volta, esta mulher que precisou de trazer o alívio na vida de volta e ali receber algo sobrenatural. Porque aqui é uma simples passagem que fala de uma pessoa que estava condenada pela a forma humana, que estava já sem meio de vida, esperando só chegar mesmo a hora dela partir. Mas nem tudo está acabado, porque lá no fundo do poço, aonde o homem ou a mulher, em forma de falar, tiver, se ele abrir os olhos e olhar para o alto, e um toque, ela receberá o sol da justiça, que é Jesus. Como o próprio Senhor Jesus ensinou e deixou para nós essa passagem, e se nós botar em prática, eu já botei, já alcancei, já recebi coisas grandes. São coisas que acontecem que você só vai se acordar para naquele momento agradecer, quando passa tudo aquilo, dificuldade do corpo. Porque um livramento, irmão, um livramento de um automóvel numa avenida, de uma queda, ou mesmo de um assalto, ou
mesmo de uma pessoa que coloca uma arma, ou mesmo de um tiro, ou de uma queda de um avião, ou de uma barroada de carro ali, uma daquelas pessoas, ela se salva, ela sai ali só com ferimento, é porque Deus tem, aleluia, algo com aquela pessoa, com aquela vida, com aquela família, com o meu testemunho que Deus me deu. Deus tem algo com o meu testemunho, porque eu vou dizer para você que alcancei algo sobrenatural, e tenho fé que alcançará você também, porque quantas pessoas não já alcançaram um milagre com essa passagem? Quantas pessoas não já pediram a Deus como este, aleluia, esse chefe, como esta mulher? Quantas pessoas? Nós não sabemos, mas tem muitas pessoas que contam o testemunho dela. Quem está na Bíblia sendo contado, quem vai falar o testemunho dela? Eu que estou aqui, aleluia, pregando, falando do algo que aconteceu. Quem está ouvindo o testemunho dela? Você que está aí pegando o benefício de uma carta que você vai colocar no seu coração, valiosos, e vai servir para sua família, o seu vizinho, para você usar sua mão como Cristo usou a dele, porque você é templo e morada do Espírito Santo, e se tiver em perfeição com Ele, Ele te levará em qualquer lugar para salvar uma alma, salvar uma vida. Olha que Jesus, Ele ia sem receio em qualquer cidade, Ele ia em qualquer local, por uma alma. Ele, aleluia, fazia um milagre numa alma, e através do milagre de uma alma, muitas outras se beneficiavam daquele poder maravilhoso de Jesus. Aleluia. Então nós estamos aqui para nós se beneficiar com a graça e a misericórdia de Jesus, porque Jesus, Ele não botou dificuldade. Então, eis que uma mulher que havia já 12 anos sofrendo, padecendo de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou aonde, irmão? Na asa, ou na orla, no sol da justiça, como diz aqui, aleluia, Malaquia. Nele vem o sol da justiça, ele derramará a salvação naqueles que crê no seu nome. E ela creu, e não veio a ela, irmão, a cura, a justiça de Deus derramada ali, expulsando aqueles demônios da enfermidade, expulsando aquela obra do pecado, a obra do diabo. Expulsou imediatamente quando ela tocou ali na orla, ela tocou na justiça de Deus e sarou imediatamente aquele fluxo que estava saindo, e ela ficou parada com a glória de Deus sobre a sua vida. E Jesus já voltou para dar testemunho e disse: quem foi que me tocou? E ele disse: aleluia, multidão te palpando. Mas Jesus disse: essa multidão não me tocou, mas teve alguém que tocou em mim, na orla, na asa, na justiça, no sol da justiça. E aquela mulher, Temor, como a gente vai ver na história, ela disse: foi eu, Jesus, foi eu. Mas aí a história, ela começa a ficar mais bonita, porque Jesus disse: filha, ou mulher, a tua fé te salvou. Então depende de mim, irmão, depende de você, aleluia, de nós receber o sol da justiça. Depende como é que está a nossa fé. A nossa fé, ela tem grau, porque Jesus disse: se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, se dirá este monte, move daqui para o mar, e ele se moverá. Um grão de mostarda, somente a mostarda americana é uma das menor, mas é uma que dá das árvores maior.
E a nossa fé é tão pequena, mas ele diz que ainda falta montanha. E dessa mulher, ela acreditou, ela depositou a sua fé não apenas no toque. Apenas no toque ela depositou a sua fé. Porque se ela tivesse ela dissesse assim, eu quero abraçar ele, abraçar. Mas a fé dela canalizou ela tocar na orla, que é verdadeiramente a justiça, e nasceu para ela o sol. Sarou. Olha, irmão, não precisa de muita rodeio. Precisa nós ter uma crença em Cristo, acreditar. E tem que fazer o quê? Você tem que pagar o preço. Que é o preço? É que a incredulidade ela chega, é que a dúvida chega. O que ela dizia talvez a mulher? Eu posso ser apredejada, aí eu vou morrer mesmo, vou romper a barreira. Eu posso ser rejeitada, já estou rejeitada mesmo, estou nem em casa, nem com minha filha, nem com meu marido, eu vou romper essa barreira. E foi muitas outras barreiras, irmão, que ela sentiu tanta dificuldade para chegar em Jesus, que ela disse, pelo menos meu dedo chega lá. E o dedo dela chegou, tocou na orla, e ela ficou sarada. Então não precisa uma porta aberta demais para nós tocar em Jesus, né, irmão? Precisa nosso coração acreditar que Ele é, que Ele está, que Ele vê e que Ele dá aquilo que nós pedimos para nós se fortalecer a nossa fé. Então Jesus, Ele é o quê? Ele é o sol da justiça que desceu para verdadeiramente sarar aqueles que crê. Agora, irmão, eu observo na palavra de Deus, nessa forma que o autor dela escreve: para vós que temeis. Irmão, antes de chegar a cura, antes de chegar o sol da justiça, antes de chegar a salvação, vem primeiro o temor. O temor ao Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. É ela que te leva à cura, é ela que te leva à salvação, é ela que te leva a ser sarada. Você tem de temer. Não é ter medo, é respeitar, é honrar, é adorar, é derramar a sua forma de acreditar na presença de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é Jesus. Jesus é a porta que Deus abriu. É por Ele que chega para mim o sol da justiça. É por Ele que chega a minha salvação. É por Ele que chega a mim o perdão. É por Ele que eu vou viver eternamente. Eu tocarei nele e Ele vai deixar, aleluia, entrar no meu coração o sol da justiça. A diferença é que tem muito hoje que nem teme nem respeita o Senhor, aí não consegue receber o sol da justiça, que é a salvação, sarar aqueles que exatamente têm esse temor. Pois vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das asas. Aí, ó, será que essa mulher ela tinha um conhecimento da orla? Será que ela tinha um autoconhecimento que a orla de Jesus ali tem uma grande representação? Para o judeu tem, para nós não sabemos o que é isso. Uma orla ou uma barra
Porque nós sabemos, irmão, que o povo de Israel, eles carregavam a lei num livrinho amarrado na sua testa, até no braço, para que eles vissem, para que o mundo visse ali que eles eram exatamente o seguidor da lei, o seguidor de Jesus. Mas aqui nós vemos que fala asas, e sarareis, e crereis como os bezerros do cevado. Eu já vi, irmão, quando é que o comportamento de um bezerro quando ele desmama. Não sei se vocês já viram, tem fazenda não, mas já vi. O bezerro, quando ele termina de tomar o leite dele ali, irmão, ele assusta a gente. Na hora que ele sai, já sai dando os pinotes, camuçando, virando. É uma alegria grande. Ele disse: nós somos que nem um bezerro quando deixa ali o peito da mãe desmamado, puxinho cheio, e vai em procura de alegria, procura de pular, procura de brincar. Então aquela mulher ali, ela recebeu já as promessas de Deus. Olha, imagine como é que essa mulher não ficou, irmão, abençoada, alegre, feliz, ia encontrar com a sua filha, encontrar com seu marido, ia encontrar com a sua família, ia voltar à sociedade, ia ali naquele meio, ela poderia, aleluia, naquele momento, abrir a boca e ali falar de Jesus, e o testemunho dela já ia sarando outras pessoas, porque as pessoas iam em busca de Jesus, e ali se cumpre o sol da justiça na vida de quem recebe a cura. A família fica alegre, mais alegre quem recebe a cura, mais alegre quem recebe a virtude do poder de Deus na sua vida, mais alegre é quem é tocado pelo poder do Espírito Santo. E aqui há um Espírito Santo que tocou nela e sarou, porque aqui exatamente estava a profecia já escrita: para vocês está o sol da justiça, nascerá, verá, e a salvação chegará. A palavra está dizendo que está no meio de vós, a salvação é para vocês. Aleluia. Porque nós nos alegramos? Que não é por dinheiro, não é por ouro, não é por prata, não é por ser estudioso, não é por ser bonito. É um toque de Jesus. É nós derramar nossa fé. É difícil hoje, irmão. É. Porque quem sente a dor acha que aquilo não vai acabar. O que der para ele recebe. Mas aquele povo que tem o projeto da salvação na sua vida, até deitado no caixão, ele recebe a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Essa jovem recebeu, porque ela já estava morta, já estava no sono da morte. Mas ela saiu daquele leito da morte. Jesus chegou lá, pegou, botou um bocado de crédito que estava lá, estocador que tem. Aqui a gente bota um hino, né? Quando vai fazer um velório, que é a música da fúnebre, né? Do velório. E lá estava o estocador, mas acho que deve ser uma tristeza, né, irmão? Aquela música só de toque de morte. Aí Jesus saiu, tudinho. Vamos tocar para lá, que aqui não vai ter toque mais de favor, não. Vai ter batimento de pau, vai ter glória. Porque quando o Senhor chega, a alegria chega. Na presença de Deus, a fartura de alegria. Os mortos se levantam, bate palma, grita, pula, fica que nem bezerros, né? Na selva ali. Então eles saíram para fora. E aqueles que estavam em crédito disseram que Jesus disse: a menina não morreu, a menina dorme. Ele não sabia nem o que era morte, nem o que era dormir. Mas para Deus era o sono da morte, morreu mesmo. Aí Jesus chegou lá, pegou na mão da criança, levantou a criança, ela abriu os olhos, Jesus pegou na mãozinha dela, pegou para os pais. Onde estava aquele monte de incrédulo lá fora, ficaram abismados, e ali mostrou o Senhor Jesus
Jesus que Ele é o dono da vida, Ele é a vida, pode ter morto, ainda que esteja morto, crendo viverá. Então Jesus fez isso para quê, irmão? Para nós saber que Ele ressuscitou morto, que tinha ainda, aleluia, Ele estava no caixão, Ele tirou do caixão, que nem também o filho da viúva, para o esquivo para, baixa ali, Jesus vai lá, sabe o caixão e tira aquele jovem e entrega de volta. Jesus vai lá no cemitério, está lá no túmulo, 4 dias já, em estado de decomposição, mas para Deus não tem estado de decomposição. Ele é o Senhor que tudo faz, tudo na hora, tudo no seu tempo. Ele disse: Lázaro, vem para fora, e lá saiu andando para fora, e Jesus disse: eu fiz a minha parte, agora faça de vocês, leve ele, alimente, porque isso vai ficar na memória da humanidade, que Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor, aleluia, que não vai ter empecilho, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter porta fechada. Quando Ele chega, as portas se abrem, Ele entra, e aquele vai receber o sol da justiça, e essa pessoa vai jubilar como bezerros faz. Irmão, esse Jesus que está fazendo esse milagre é o Jesus que abriu as portas para nós e deu para nós o perdão, deu para nós também entender que Ele veio para todas as nações, povos e língua. Todos aqueles que crêem no seu nome, eles recebem. Aquele que busca, ele achará. Aqui na Bíblia não tem nenhuma pessoa que, aleluia, possa ter sido rejeitado. Aqueles que foram exatamente distanciados, eles mesmos rejeitaram a Jesus. Mas Jesus não rejeita, Deus não rejeita nenhum ser humano. Ele ama, Ele quer salvar a todo ser humano. Todo aquele que pede, a Bíblia diz que recebe. Todo aquele que busca, a Bíblia diz que ele acha. Então hoje, sempre hoje, é o dia de nós buscar, é o dia de nós pedir a misericórdia e o perdão do Senhor Jesus, porque nós pecamos todos os dias. Então nós sabemos, irmão, que o sol da justiça, ele desceu para nós que estava no fundo do poço, porque quando Adão pecou, todo ser humano caiu, ficou lá, aleluia, no lamaçal do pecado, na lama do charco de lodo. Ali estava o homem sem ter condição de só por si andar. Então só a grande misericórdia de Jesus, que as suas mãos estendidas chegou lá onde nós estávamos. Jesus, ele faz milagre lá nos presídios, né, irmão? Ele faz milagre até no cemitério, nos hospitais, aonde eu consegui levar Jesus, e ele botar o pé, a terra florescerá, a árvore frutificará. Então nós não precisamos de tanta coisa, precisamos da fé, para nele nós colocar e Jesus manifestar o sol da justiça na nossa vida. Então essa passagem me toca, porque eu vejo um pouco aqui do sofrimento dessa mulher, mas eu olho mais para o amor de Deus sendo derramado, irmão, para uma pessoa não merecedora, porque ela não marcou consulta com Jesus, ela não pegou senha, ela só disse: eu quero tocar nele, eu quero tocar nele. Você marca a sua consulta com ele, você vai lá e marca a sua consulta com ele. Porque nós precisamos de Jesus, né? Toda hora, porque vem a fraqueza, e o sol é vitamina, né, irmão? O sol é vitamina D, ele é o sol da justiça.
ele fortalece os nossos ossos, fortalece todo o nosso sistema do nosso corpo, e ele cria um novo coração, porque Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer. E a palavra que Jesus quis dizer para ele nascer era ele ser criado pelo Espírito Santo. Chama-se uma criatividade do Espírito Santo na vida de um ser humano, para ele viver, para ele entrar no reino de Deus, para ele ter uma continuidade da vivência humana com Cristo Jesus, o autor, da nossa salvação, da nossa fé. Ele é bispo, pastor da nossa alma, ele é aquele que consome a nossa fé. Então nós vemos que Jesus não envergonhou o chefe, Jesus não envergonhou a mulher. Nós vemos que o Velho Testamento ele está bem igualzinho com o Novo Testamento, porque aqui está em Malaquias capítulo 4:2 falando do sol da justiça, e aqui está o sol da justiça no Novo Testamento manifestando naquela mulher. Olha aí, porque Jesus, se você for fazer esse autoestudo, quem é Jesus? Jesus é o sol da justiça que descerá para todos aqueles que exatamente estão precisando, porque todo ser humano precisa, irmão. Eles só não sabem disso, porque acham que precisa é de viver, é de ter coisas aqui na terra que nunca vai morrer, porque Deus é tão bom que nem deixou isso gravado na nossa mente. O cara sabe que vai morrer um dia, mas ele não deixou qual é a data daquele dia, Um dia de ano, dia de mês, dia de semana, pode ser. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela vai falar conosco quando exatamente nós estamos precisando dela. Me lembro, irmão, gosto sempre de dizer isso aí, porque se eu for contar o testemunho que eu tive, onde eu passei pela morte, é muitos que uma vez eu derramei lágrimas quando eu comecei a me lembrar como o Senhor me levasse. Se eu disser para os irmãos que eu já dirigi um carro dormindo, eu vinha num trabalho e não quis ficar lá para dormir, peguei a estrada. Irmão, vou sincero, eu tive aquele cutucão quando eu vi meu carro aí entrando para dentro do mato, nas barreiras, mas sustentei. Dali, não sei mais o que era sono, passou tudo, foi tudo bom. Eu já peguei uma estrada de noite de Birigo, meu carro estourou o pneu com 80 km. Mal eu botei tanta força na direção, e aonde isso ia acontecer tinha mais de 10 cruzes. Quando eu voltei, no mesmo canto tinha um carro lá virado e uma pessoa morta debaixo. Para você ver como era que Deus estava me lembrando onde é que Ele estava comigo, como era que eu ia, entendeu, ter esse livramento. Passei a noite todinha, quando eu vinha do trabalho, e me lembro que tomei uma refrigerante, e eu vi que naquele momento ali, e os caras, quem pagou a refrigerante, começaram a falar comigo, não sei o que aconteceu, eu vim ver no outro dia, sem bicicleta. O dinheiro estava no meu bolso, um pouquinho que eu tinha botado por dentro, mas os outros cruzes eles levaram. Televisão que eu vinha trazendo, videogame e tudo. Poderia estar morto, irmão. Logo ali no perto da BR ali, poderia estar morto, e as pessoas vão encontrar uma pessoa morta. Mas quem estava comigo? Me guiando, sem eu saber? O Senhor Jesus. E Ele passou, Ele me levou em várias formas. Já tive com 3 armas sobre a minha vida, lá na Maraponga, 5 da manhã. O cara botou os revólveres na minha cabeça, outro
Tiraram meu sapato, calçado, tiraram meu relógio, levaram, cordão, levaram. E nós disseram: você é um cara legal, vamos deixar você vivo. Para você ver. E outras coisas que eu não vou tão longe, como os irmãos viram, que vocês sabem que depois eu fiquei perguntando: meu Deus, só o Senhor, porque eu de costas, a bala vem, pega no meu braço, fura só o couro, o sangue pega, eu boto a mão e começa a encher de sangue, e alvoroço, e o cabo, e eu vendo os tiros ainda, bem 3 metros ali de mim, e o cara matando o outro aqui. Aí, quer dizer, fui dirigindo meu carro, sangue pingando, mas fui para o hospital. Quer dizer, onde é que eu posso ver Deus? Todo canto na minha vida. Como é que você se defende de uma bala de costas? Como é que ela não chega nem quebrar o seu braço? E eu não fiz o culto de quinta-feira como eu estou fazendo hoje aqui. Com o braço na cipó é mais difícil. Como é que eu não posso dizer que o Deus que eu sirvo é um Deus que está presente na minha vida, está atento na minha vida, que cuida de mim? Como é que eu não posso pegar um testemunho desse e dizer que Deus faz a mesma coisa que fez com essa mulher, que fez com esse homem? Por que Deus não pode ressuscitar teu filho? Por que Deus não pode curar qualquer enfermidade sua? Vai depender, aleluia, de nós ver o que eles fizeram. O que eles fizeram? Ela disse: eu quero só pelo menos tocar nele. Toca em Jesus, vem pelo menos tocar, porque ele é o sol da justiça que desceu para dar a nós a salvação e sarar e derramar sobre nós a alegria da vida, da salvação. Então eu louvo a Deus, porque eu não estaria mais aqui. Andei dirigindo meu carro também, infartando, e eu estava vendo a hora, não aguentar mais, mas cheguei e deu certo. Fui infartando de bicicleta, cheguei num lugar onde foi o primeiro em 2013. E o doutor me olhou e disse: aí não tem mais nem o que dizer o que é, já é levado porque está infartando. Quando eu, no meio da estrada, eu já ia vendo a voz das pessoas que iam me levando longe, parecia que estava léguas de mim. E eles me tocando para mim, eu cheguei lá, e eu estou aqui pregando para você, estou falando de Jesus, estou falando aqui desses milagres que aconteceu. Porque tem milhares deles na minha vida que aconteceu, que eu posso dizer para você. Agora, dizer eu posso, receber depende de você. Depende de você, como é que você toca em Jesus, como é que você chega lá, como é que você pede. Mas o Senhor Jesus é aquele que estava com essa mulher do fluxo de sangue, é aquele que estava no caminho da casa do chefe, é aquele exatamente que estava comigo quando eu ia para aquele hospital, quando eu estava ali, aleluia, quando eu estava diante daqueles assaltos, quando eu estava diante daquelas ali na morte, naquelas madrugadas. Quem foi que me guardou a noite todinha ali, que ninguém tocou, e eu voltei em si e estou aqui hoje? Foi ele. Mas eu quero dizer para os irmãos, para confirmar isso, essas qualidades, eu andava sempre, irmão Davi, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, que o Senhor revelasse para mim, o meu coração, uma forma de eu servir a Ele, porque eu amava, eu queria servir a Ele, esse Jesus que, aleluia, tantas pessoas falavam do seu milagre, do seu amor, do seu carisma. Eu digo: eu quero esse. E eu andando no mundo e dizia: eu quero, Jesus, eu quero ter essa aliança contigo. E para a glória do Senhor, eu tive essa aliança nas madrugadas com o Senhor. E até hoje eu estou aqui porque a minha condição, irmão, a minha condição física é muito grave. Eu tenho 6 molas, 4 catatreses com 6 molas, veia com 100% destruída,
80%, 90%, o ser humano desse só tem umas varedinhas, né? Por ali o sangue passar. Mas eu digo para vocês: sinto felicidade, sinto alegria, tenho força, vou para todo canto, dirijo carro, faço tudo. Mas eu não deixo um dia faltar se eu não estar aqui na presença do Senhor. Porque a minha maior tristeza é quando eu falto. É quando eu deixo de fazer. Para mim, digo para vocês, é como eu passar suando traindo Jesus. Pode estar os irmãos, pode não estar, é a mesma alegria. Eu vou para casa igualmente um bezerrozinho, cheio da graça de Deus. E eu faço isso porque o Senhor faz que eu passe para vocês receber também essa alegria do seu coração. Porque a alegria do crente não é ter nada material, é ter Jesus no seu coração. Porque assim como o sol nasce todos os dias, Ele ilumina o nosso coração toda hora. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu tenho essa alegria de falar para os irmãos que o Senhor, Ele me deu coisas tão grandes que muitas vezes eu fico pensando no grande amor que Ele tem, e a sua misericórdia tem me alcançado. Porque todos nós pecamos, fomos destituídos, que é afastado. Nós não temos nenhuma diferença um do outro, só de cor. Tá, irmão? A gente não é preto, não é branco, mas na igualdade nós somos iguais. E Ele veio para todos nós, para que nós tenhamos vida e vida abundantemente, que é a salvação. Quando eu falo aqui, nessa passagem de outros que tem maravilhosamente, essa mulher, se ela tivesse, né, nesse tempo fosse curada, o que ela ia dizer numa pregação? Ela ia ler uma parte que o que tinha acontecido com ela aconteceu com uma pessoa na época de Jesus, e ela ia contar o testemunho dela. Ela ia falar, e aquela virtude que ainda estava nela ia passar para outra pessoa. E que passa mesmo, irmão, porque Jesus, Ele é presente na nossa vida. E se nós tiver fé, pela fé eu passo para vocês a virtude do Espírito Santo, para você poder ter esse toque com Ele, andar sempre com Ele. Porque, meu irmão, a única coisa que está sempre querendo nos estragar é a morte. E eu já vi ela muitas vezes. Eu e esse meu filho aí, Davi, uma pista estreita e duas carretas pareadas pela noite. Você que dirige, você sabe que dirigir à noite não é bom. E aquelas buzinadas direto, eles pegando a parede, e eu na minha mão e vinha um na minha direção, Davi. Aí foi que eu pensei, entrei para dentro do mato. Diminuí, entrei para dentro do mato, elas passaram. Meu amigo, eu não sei o que aconteceu para frente, mas até hoje, quando eu dirijo, eu vejo aquelas carretas na minha frente. De noite, é difícil, viu? Aí quando eu penso nisso, eu me lembro de Jesus. O Senhor estava na minha direção ali, porque foi Ele que deu toda a condição de eu sair dali e elas passaram. Então eu levo tudo em gratidão a Ele, tudo a Ele. Tem uma topada que meu dedo faz arranca, eu dei gratidão, Senhor, obrigado, Senhor. Sangue pingou, mas dei glória a Deus. Meu irmão disse, irmão só, sofreu foi Jesus, sofreu foi os apóstolos, e deixou para nós essa virtude de nós entender que Jesus, Ele faz até um ser humano reviver. Imagina um dedo, imagina um livramento, a grandeza do nosso Senhor, não é, irmão? É grande. Jesus é grande para quem crê. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá.
Bote Jesus na sua vida e coloque Ele toda hora. E tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para ir a Deus é necessário que você creia que Ele é o Senhor, que Ele vive. Então vamos nessa noite terminar nosso trabalho agradecendo nosso Deus, orando. Daí o horário mais cedo, eu começo mais cedo e fico feliz, irmão, com a presença de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo presença no coração de vocês. Tenho certeza. E que se você tem algo que não recebeu, que quer receber, esse é o momento de você pedir. Vamos orar, agradecendo nosso Deus, que é o Senhor da vida, que esta mulher, ela recebeu com apenas um toque. Esse homem recebeu com apenas uma oração: dá-me, Senhor, a minha filha de volta. Tocou no Senhor e ela foi sarada. E eu creio que não precisa muito para você receber a virtude do Espírito Santo. Precisa só tocar. Agora você toca nele com o teu coração, com alegria, toca nele, porque vai iluminar a tua vida. Aonde estiver precisando, aleluia, que você não pode fazer, Ele vai fazer na tua vida. Pai, eu te louvo nesta noite por tanto livramento que Tu nos deu. Quando nós abrimos a palavra, os grandes testemunhos se apresentam para nós. Como Tu se revelaste para Malaquias, falando do sol da justiça para aqueles que creem. Eu creio. Meus irmãos, minhas irmãs também creio. Nós estamos aqui nesta noite. Esses que estão acompanhando a palavra também creem. Ó Deus, aquilo que nós não podemos fazer, que não temos como alcançar, só o Senhor Jesus entregará para nós. Que o nosso coração nesse momento toque no Senhor Jesus, com fé, com a alma, com o espírito, e que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre a nossa vida, resolva nossas causas, entregue, ó Deus, por amor ao Teu nome, aquilo que nós necessitamos, precisamos, não temos condição, mas Tu tens este poder glorioso de realizar na nossa vida, para que o nosso espírito, como bezerro desmamado, vá saltando ali de alegria, jubilando e dando glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso sol da justiça. Abençoa, Pai, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho. Ó Deus, quando nós estivermos no meio da rua andando, que o Teu Espírito Santo nos guie, livrando, protegendo de todas as coisas do mal. E assim, Pai, que nesta noite o nosso espírito fique sobre a Tua guardiã, a Tua proteção, a nossa mente iluminada e o Teu nome na nossa vida, porque o Senhor é o nosso mestre, é o nosso tutor, salvador, guia. Muito obrigado, Jesus, por esta igreja, pela tua filha, o teu filho. Obrigado por esta palavra, obrigado por este momento. Que o Senhor é aquele que ministra a palavra ao nosso coração, e que nós possamos, Pai, sempre estar aqui na humildade, na simplicidade, sempre buscando ao Senhor, toda hora, todo momento. A glória suba como um cheiro suave ao Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos os irmãos. Diga amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus te guie, e que estou sempre aqui junto para meditar na palavra do Senhor com os irmãos. Deus abençoe a cada um nesta noite.
Em nome de Jesus. Deixa eu só dizer aqui, o Tiago aí, o Tiago acompanhando, participando, né? E a Andresa. Deus abençoe aí, a Andresa, a nenenzinha aí. Conhecimento de Jafé, Deus abençoe.